Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sempre estamos passando aí por tempos difíceis, momentos muito complicados, mas não estamos aqui para falar sobre isso. Nós estamos aqui para falar que eu vou produzir um vídeo bem caseiro, ajudando vocês a resolver algumas questões da lista de exercícios de vocês e que facilite para vocês aí os estudos de vocês. Eu particularmente estou tendo dificuldades para produzir videoaulas porque o meu computador, infelizmente, derramei café em cima do teclado e o sistema de som não está funcionando, ou seja, ele não está capturando o som. Eu tenho recursos instalados que daria para fazer vídeos bem melhores, mais bem elaborados, mas infelizmente ele não captura o som. Então seria um vídeo, né, sem som. Então eu vou fazer aqui de uma forma bastante improvisada, demonstrando alguns cálculos para resolver algumas questões de matemática financeira. E também vou fazer um outro vídeo dando uma dica sobre como você pode utilizar HP12C para facilitar a vida de vocês. Então vamos lá. Então nós temos aqui um problema de matemática financeira que é muito clássico e que não é assim muito simples de resolver, e que isso tem bastante aí na lista de exercícios de vocês. Então aqui nós temos um problema com relação a taxa e tempo. Então nós já sempre frisamos que taxa e tempo devem estar na mesma base. Então nós temos aqui um exercício. Uma empresa aplicou R$780 em uma conta que paga juros a uma taxa efetiva. Então aqui nós já temos um problema. Taxa efetiva de 23% ao ano. Então a taxa é anual e ela é capitalizada diariamente durante 35 dias. E ele quer saber qual é o montante desse valor aplicado. Então nós temos um problema aqui, que é uma taxa efetiva ao ano, que é capitalizada, né, cuja capitalização é diária e num prazo de 35 dias. Então nós temos taxa ao ano, ela é efetiva, não é nominal. O que quer dizer efetiva? Quer dizer que diariamente ela se capitaliza, durante 360 dias ela vai dar 23% efetiva. Não é a mesma, não corresponde à taxa nominal, aquela taxa que constaria, por exemplo, no contrato. Então, a primeira coisa aqui, nós temos que resolver o problema da taxa equivalente. Então, qual é a taxa equivalente diária, que capitalizada diariamente vai dar 23% ao ano? Qual que é essa taxa diária? Então, para isso, nós temos que primeiro resolver o problema da taxa efetiva. Então, taxa efetiva é dado pela fórmula 1 mais I elevado a ND dividido por NC menos 1. Então, vamos explicar isso. Taxa efetiva. 1 mais I vai ser 1 mais a taxa de 23%. O que é ND? E o que é NC? Bom, o que é N em matemática financeira? N em matemática financeira quer dizer tempo, quer dizer período. Então, aqui nós vamos ter que colocar qual é o período desconhecido, que é o ND, período desconhecido, dividido pelo período conhecido. Então, nós desconhecemos a taxa para um período, mas conhecemos essa taxa para um determinado período. Então, como é que vai ficar isso? Então, a taxa efetiva será 1 mais I, 1,23, que é a taxa, 23, elevado a ND. Nós conhecemos a taxa para qual período? Nós conhecemos a taxa, que é o NC, para um ano. Diariamente, então, nós conhecemos essa taxa para 360 dias, que é correspondente ao período, o número de dias de um ano. Nós desconhecemos essa taxa para quantos dias? Nós não conhecemos para um dia, para um dia, diariamente. Então, desconhecemos a taxa para um dia, menos 1. Então, isso aqui vai dar um valor de
0,00575,205 ao dia. Então, a taxa de 0,00575,205 ao dia, capitalizada diariamente durante 360 dias, corresponde a uma taxa efetiva de 23% ao ano. Então, agora, resolvido o problema da taxa, então nós conseguimos fazer o quê? Desculpa, pessoal, deu um problema no vídeo. Vamos continuar. Então, resolvido o problema da taxa, né, então nós encontramos a taxa diária, uma taxa equivalente diária, que capitalizada durante 360 dias corresponde efetivamente a 23% ao ano. Então, agora resolvido essa questão da taxa, podemos então resolver o problema. Então, nós temos os dados da questão. Então, nós temos um valor presente, que é o valor aplicado durante 35 dias, a uma taxa de 0,00575,205 ao dia. Observe que a taxa não está em percentual, está em centesimal, e queremos saber qual é o montante, o FV. Para isso, então, vamos usar a fórmula para calcular o FV. Então, o FV é igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N. Então, colocamos os dados. PV, 780, taxa 0,05, né? A taxa está aqui, mais 1, e o período, 35 dias. Então, isso corresponde a 780 vezes 1,020,330,289, que seria esse valor aqui, elevado a 35. Ora, como é que a gente faz isso? Usando HP, ou na sua científica. Então, vamos lá. 1,020,330,289 é elevado... 1,000575205 elevado a 35, ó, y elevado a x. Dá lá, 1,203, 330, 289. 780, multiplica. Dá um F2 aqui, ó. Então, o resultado corresponde a 795,86. Resolvido o problema. Então, problemas dessa natureza, questões dessa natureza, que apresentam esses requisitos aqui de taxa efetiva em um determinado período, com capitalização em período diferente, o primeiro passo é utilizar a fórmula da taxa equivalente. Depois resolve-se o problema. Beleza? Um abraço para vocês.